que realmente representava o dízimo no sistema patriarcal, no sistema levítico e no Novo Testamento. Nós vamos analisar a partir do exemplo de Abraão, além de refletir apenas num fato isolado em sua vida. Não nos parece ter sido de orientação divina, mas um costume da sociedade de seus dias. O fato de ele ter devolvido dízimos a Melquisedeque. Em nenhum momento é mencionado e nem sequer sugerido que Abraão entregou o dízimo por força de lei. O lado positivo desta ação está no respeito e na honra que ele prestou ao rei e sacerdote Melquisedeque. Inclusive, não há registro bíblico de Abraão ter transmitido este ensinamento a seus filhos. No caso de Jacó, a entrega do dízimo estava relacionada a um voto, efetuado em um momento de temor e dúvida. Também não houve imposição legal ou orientação divina, nem tampouco houve orientação de seu pai Isaque e de seu avô Abraão para tal procedimento. As experiências de Abraão e Jacó são os únicos exemplos sobre a questão do dízimo encontrados na era patriarcal, antes da lei ser dada a Moisés. Nos dois casos, não há registro nas escrituras sagradas que ele tenha sido obrigatório e sistemático. Além de ser uma prática das civilizações pagãs da antiguidade, era também um sinal de gratidão e devoção. Quando analisamos o sistema levítico, é muito claro que foi somente após a saída dos israelitas do Egito que o dízimo passou a ser praticado por imposição legal. A lei que Moisés recebeu do Criador previa que o dízimo tivesse uma destinação social. Além de atender às necessidades dos levitas, que no caso não tinham herança entre as tribos, em seu cumprimento dos trabalhos no santuário, destinava-se também a ajudar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, conforme está escrito em Deuteronômio 14, 22 a 29. Quando observamos na vinda do Messias as menções feitas a dízimo, as denominações religiosas que defendem a validade do dízimo com base no que está escrito em Mateus 23, 23, Lucas 11, 42, certamente não aceitariam hoje o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, da arruda e de toda hortaliça para manterem suas gigantescas estruturas institucionais e, além disso, provado está através dos textos citados que o dízimo não era entregue em dinheiro. Além do que, essas citações foram feitas enquanto o sistema levítico estava de pé, enquanto o templo ainda estava de pé, pois ele foi destruído posteriormente, portanto o sistema levítico ainda era válido. Na era messiânica, nós vemos uma prática bem diferente dos apóstolos e dos discípulos em relação a dízimos e ofertas. Não havia uma imposição sistemática e obrigatória de dízimos. Pelo contrário, havia sim o ofertar voluntário. Conforme está escrito em 2 Coríntios 9, 7 a 9, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, ou seja, não é obrigatório, porque o Criador ama o que dá com alegria. E o Criador é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito. Agora note esse texto que não é lido no sistema religioso. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então você não vê o dízimo no âmbito do sistema levítico, do sistema templocêntrico. Você vê simplesmente no âmbito social, para os necessitados. Gálatas 6, 9 a 10 diz: E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. É óbvio que aqueles dentre os irmãos mais necessitados é que devem ser atendidos com as nossas ofertas em primeiro lugar. Aquele que prega a palavra, que ministra, também é digno de receber sustento, alimento, diferente do que é ensinado no sistema religioso atual, que ele deve ser assalariado ou até mesmo enriquecer às custas do sistema de dízimo. Em Mateus 25, 41 a 45, está a cobrança que será feita nos últimos tempos. E
está muito claro que não se trata de pagar dízimos ou de frequência a templos. Está escrito: então dirá também aos que estiverem à sua direita: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. Então o dízimo é para ser dado, ou ofertas para os pequeninos, aqueles que realmente necessitam. E aqui está claro que dentre essas categorias estão órfãos, viúvas, presos, os que passam por privações e necessidades, aqueles que são marginalizados dentro da sociedade. Tiago 1,27 diz que a religião pura e imaculada para com o Eterno Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Em Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do Pai, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Criador, que é o vosso culto racional. Portanto, querido, o que o Criador quer não é o seu dinheiro, ele quer que você use esses recursos para o seu próximo, o necessitado. E isso é o teu sacrifício, é você se apresentar totalmente desprovido de egoísmo e se apresentar e entregar-se inteiramente ao Criador. Portanto, o dízimo, como conhecemos no sistema atual, é fruto do processo de cristianização pagã de Constantino. Depois do Messias, o povo remanescente do Eterno não mais entregava dízimo, porém fazia suas contribuições voluntariamente. Com a entrada da apostasia, algumas mudanças ocorreram no seio do cristianismo apóstata. Em 585 d.C., no terceiro concílio de Mancon, convocado por ordem do rei de Borgonha, o qual reuniu os bispos da Borgonha e os da Neustria, foram promulgados 20 cânones, e entre esses cânones havia um que determinava a excomunhão de todos aqueles que não pagavam o dízimo à igreja. Quase 2 séculos depois, sob o comando de Carlos Magno, o poder civil apoiou a legislação eclesiástica, confirmando-a como uma sanção civil, tornando obrigatório o pagamento do dízimo à Igreja de Roma. Assim, a prática obrigatória do dízimo foi restabelecida por iniciativa da Igreja de Roma. Nos séculos XVIII e XIX, essa obrigação foi temporariamente abolida por pressões de setores sociais e industriais, pelo fato de as quantias arrecadadas não terem sido devidamente aplicadas aos fins estipulados pela legislação eclesiástica e civil. No século XX, a Igreja de Roma voltou a implantar gradativamente em suas bases eclesiásticas a prática do dízimo como um sistema de contribuição sistemática e periódica, em substituição ao sistema de taxas. Infelizmente, esta prática da Igreja de Roma está sendo copiada por muitos segmentos religiosos nos dias atuais. Sim, queridos, para desmistificar de vez as mentiras do dízimo, Malaquias 3,10 não está falando que dízimo é dinheiro ou que temos que obrigatoriamente levar a um templo. Veja, no verso 3, ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Yahweh os sacrifícios que ele exige. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Yahweh, como acontecia nos tempos passados. O Senhor Todo-Poderoso diz a seu povo: eu virei julgá-los, e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. Então, Malaquias 3 é no contexto do juízo sobre Judá, aqueles que não estavam devolvendo o dízimo, o alimento para os necessitados. E o principal culpado eram os sacerdotes, que eram os guardiões desses alimentos, responsáveis pela sua distribuição. Por isso está escrito no verso 10: eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo,
para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam suas plantações e as suas parreiras darão muitas uvas. Portanto, era no sistema agricultural que era praticado o dízimo e se aplicava a injustiça dos sacerdotes para com os necessitados. E hoje não existe mais o sistema sacerdotal levítico e tampouco o templo. Portanto, não se aplica aos dias de hoje. Desmistificando de vez a questão dos dízimos e ofertas. Aprendemos que dízimo nas Escrituras não é dinheiro, é alimento, é o pão. E aprendemos também que não deve ser entregue a templos ou a líderes ricos, e sim diretamente aos necessitados. Dízimo não é obrigatório, como ensinam as religiões do sistema religioso. Dízimo é opcional, tem que ser dado de coração, com alegria. É o nosso dever de amor para com o próximo. E é isso que será cobrado no último dia. O que deixamos de fazer em relação às necessidades do próximo diante de nós. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Até o próximo.